Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula. O assunto hoje é função quadrática ou função de segundo grau. Uma função f de reais em reais que a todo número x pertence aos reais, associa o número a x ao quadrado mais bx mais c, onde com o a, b e o c são reais e o a tem que ser diferente de zero. É denominada função quadrática. Vamos lembrar o seguinte: função quadrática nada mais, nada menos é do que a equação do segundo grau, onde nós temos que achar o delta e o Bhaskara. Continuando aqui, f de x ou y é exatamente a mesma coisa. Então ela tem que ter essa lei de formação, ax ao quadrado mais bx mais c. Observa aqui que é exatamente a mesma coisa. A diferença é que aqui eu coloco ou f de x ou y. Dizemos que o a, o b e o c são coeficientes da função. Lembrando que o a, olha aqui, o a ele tem que ser exatamente diferente de zero. Se ele for igual a zero, então eu não tenho uma função ou uma equação do segundo grau. E temos alguns exemplos aqui, ó. F de x é igual a x ao quadrado mais 2x menos 7, com o coeficiente a é igual a 1, coeficiente b é igual a 2, coeficiente c é igual a menos 7. G de x é igual a menos x ao quadrado menos 9x, coeficiente a menos 1, coeficiente b menos 9. Não tenho o c, o termo independente, então ele é igual a zero. H de x igual a 5x ao quadrado mais 1, com o a é igual a 5, o c é igual a 1, o b eu não tenho, então é igual a zero. M de x é igual a menos 7x ao quadrado, eu não tenho nem b e nem c, então o b e o c são zeros, o a é igual a menos 7. Lembrando que quem quiser dar uma recordada na equação do segundo grau, voltamos ao vídeo que eu tenho. Então eu tenho um vídeo lá só sobre a equação do segundo grau. Continuando. Vamos ao gráfico de uma função quadrática. Então eu tenho uma lei de formação aqui, f de x igual a x ao quadrado. Como é que eu vou montar esse gráfico? Eu vou atribuir valores para x. É sempre importante lembrar que nós vamos atribuir tanto valores negativos como positivos. Mas, professor, se eu só atribuir valores positivos, eu consigo montar o gráfico? Consegue, normal. Só que para o gráfico ficar melhor, a gente atribui valores positivos e negativos. Aplico esses valores de x aqui nessa minha lei de formação. A lei de formação é f de x igual a x ao quadrado. Aonde tiver x, eu vou colocar esses valores que eu atribuí, do qual eu vou encontrar os valores de y. Estão aqui. Então, observa aqui, ó. Para x igual a menos 3, então f de x, f de menos 3 igual a x ao quadrado vai ficar menos 3 ao quadrado. E menos 3 ao quadrado é igual a 9. 3 vezes 3 é 9, menos com menos mais. O mesmo eu vou fazer no restante aqui. É bem tranquilo. Vamos aqui, ó. Por exemplo, no f de 2 vai ser igual a 2 ao quadrado e 2 ao quadrado é igual a 4. Então eu tenho que x é igual a 2 e y é igual a 4. E assim por em diante. Vamos ao gráfico. Observa que é uma parábola, porque toda a equação do segundo grau sempre vai ser uma parábola. Esta parábola, observa aqui, ó. Quando x é menos 1, o y é 1. Quando x é menos 2, o y é 4. Volta aqui nessa tabela que vocês vão estar verificando aqueles valores que eu estou dizendo aqui. Para o x menos 3, olha aqui, o y é 9. O mesmo do lado de cá. Para x igual a 0, y igual a 0. Para x igual a 1, y 1. X é igual a 2, o y vai ser 4. E para x igual a 3, olha aqui, o y vai ser 9. Formei minha parábola. Vamos agora estudar o sinal da função por meio de seus zeros. Vamos observar o seguinte. Eu vou analisar aqui. Quando o meu coeficiente a
for maior que zero, então a concavidade da parábola é para cima. Observa. Quando o meu A, meu coeficiente A, ele for menor do que zero, for um número negativo, a minha parábola vai ser voltada para baixo. Agora vamos ver em questão do delta. Quando o delta for maior que zero, eu vou ter duas raízes reais e diferentes. Quando o meu delta for igual a zero, então ele vai encostar aqui na parábola. Ou melhor, desculpa, a parábola vai encostar no eixo X, aonde eu vou ter duas raízes reais e iguais. Observa aqui, duas raízes reais, porém iguais. E quando meu delta for menor que zero, isso quer dizer negativo, a minha parábola ela não vai encostar no meu eixo X e eu não vou ter nenhuma raiz real. Observa aqui agora, olha para você ver, a mesma coisa. Quando o delta for maior que zero, eu vou ter duas raízes reais, a minha parábola corta o meu eixo X. E essas duas raízes reais são diferentes, cada uma vai ter um valor distinto. Quando o delta for igual a zero, a parábola ela encosta no meu eixo X, vou ter duas raízes reais, porém iguais. E quando o delta for menor que zero, a parábola não encosta no meu eixo X e ela não vai ter nenhuma raiz real. Vamos recordar. O delta é aquele que eu calculo. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Depois, as raízes reais, que eu digo se ela tem ou não tem, se ela tem duas raízes reais, se ela tem uma raiz real, se ela não tem nenhuma raiz real, é o x', x2', que aqui está x1, x2. É quando eu calculo o Bhaskara, ok? Observa o seguinte, lá nessa função minha do segundo grau ou função quadrática, quando o meu B for maior que zero, então a parábola ela vai estar cortando meu eixo Y na crescente. Olha aqui, ó, tá crescendo, tá crescendo. Quando o meu B, né, ele for menor que zero, ou seja, ele for um número negativo, a minha parábola vai cortar o eixo Y na decrescente. Ele vai cortar o meu eixo Y na decrescente. Ali ele está decrescendo. O mesmo aqui, ó, está decrescendo. Quando o meu B for exatamente igual a zero, ele vai cortar o meu eixo Y, a minha parábola, de uma maneira que o meu eixo Y vai ser simétrico, ele vai ser um eixo de simetria da minha parábola. Observa aqui, certo? E por final, quando nós observamos a minha equação do segundo grau, e eu tenho meu termo independente, que é o C, esse vai ser o número que está aqui no meu eixo Y. Vamos ao vértice. O vértice do gráfico da função quadrática. Eu quero encontrar o vértice tanto para x como para y. Bom, aqui eu sei que o meu vértice para o x vai ser o 3 e para y vai ser o 4. O vértice é o seguinte, eu vou traçar um eixo de simetria na minha parábola. Existem duas fórmulas aqui. Para achar o vértice do x, eu vou aplicar a fórmula menos b sobre 2a. Bom, quem é o b? É exatamente o mais 6. Então, voltando aqui, vai ser menos, e entre parênteses, o 6. E 2 vezes o a. O a é negativo, é menos 1. Então, entre parênteses. Resolvendo isso aqui, eu encontrei o meu vértice
3 do x. E o vértice do y, a fórmula é menos delta sobre 4a. Bom, eu resolvendo o delta, eu vou encontrar 16. Então, menos 16. E o 4 vezes o a. O a é menos 1. Resolvendo essa equaçãozinha aqui, eu vou encontrar exatamente o vértice do y, 4. Observa que eu voltando no gráfico, o vértice do x é 3. O vértice do y é exatamente 4. Observa, aonde ele corta aqui, ó. Esse eixo que eu tracei aqui é exatamente o meu ponto simétrico da parábola. É exatamente esse lado da parábola é exatamente igual a este lado de cá. Continuando. O valor de mínimo e o valor de máximo da parábola. Bom, o valor de mínimo da parábola é exatamente o lugar onde é o meu ponto simétrico da parábola e ele fica embaixo, abaixo do eixo x. Então aqui é o meu ponto de mínimo. O mesmo eu digo que meu ponto de máximo da parábola é o ponto acima do eixo x. Olha aqui, acima. E olha que ele é exatamente meu ponto de simetria da parábola. Olha, tanto no ponto de máximo como no meu ponto de mínimo. Observa mais algumas coisas. Lembra que eu falei o seguinte: concavidade para cima. Olha aqui, o meu A é positivo, meu A é negativo, concavidade para baixo. Observa aqui o meu B. O meu B é negativo. Bom, negativo, ele está passando a parábola no meu eixo y, exatamente na decrescente. Aqui o meu B é positivo. Ele está cortando o meu eixo y exatamente na crescente. Vamos observar o C. Olha aqui, é o meu termo independente, é o 3. Olha aqui o 3 aqui no meu eixo y. Observo então aqui o meu termo independente, é o C, menos 6. Olha o menos 6, olha ele aqui. Ele está cortando, ele está exatamente no meu eixo y, certo? Bom, vamos a uma aplicação aqui então. Um projétil, neste caso aqui uma bomba, né, uma bola, é lançado e descreve uma curva segundo a lei HT igual a menos 4,9 t ao quadrado, mais 24,5 t, mais 9,8. Observa, meu coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C, com H em metro e o T em segundo. Determine os intervalos de tempo em que o projétil está subindo e descendo. Observa, ele foi lançado, o projétil, ele sobe, aqui está meu ponto de simetria, e aqui ele está descendo. Bom, então vamos entender aqui o seguinte, a nossa resolução. Nós vamos encontrar o vértice do x, né? Então observa, o vértice do x, ó, tá aqui. Vamos imaginar que a reta x, aqui vai estar mais ou menos aqui a reta y. Olha aqui, ó. Aqui está a reta y. Aqui está a reta x. Então eu vou encontrar o meu vértice do x. Eu sei que é pela fórmula menos b sobre 2a. Aplicando isso aqui, eu vou encontrar que o vértice do x é 2,5. Então, peraí. Ele vai subir de 0 a 2,5. Então, voltando aqui ao desenho. Ele vai subir aqui, ó, do 0 até 2,5, que aqui é o meu vértice. E ele vai descer de 2,5 até, então vamos observar, de 2,5 até 5,37 aproximadamente. Como assim? Eu tenho que encontrar o meu delta
e minhas duas raízes reais. O meu delta, aplicando no delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, eu vou encontrar o delta 792,33. Aplicando em Bhaskara, eu vou encontrar duas raízes reais, 0,37 e 5,37. Então observa aqui, se a minha reta y ela está exatamente aqui, ele vai ter que sair do ponto zero. Só que eu vou desprezar o meu valor negativo. Olha aqui, o 0,37. Ele vai estar aqui, ó, menos 0,37. Aqui está a minha reta y. Aqui ele está saindo do zero e menos 0,37. Ele está saindo do ponto zero. Não tem jeito de sair do ponto menos 0,37. E o meu x, duas linhas, vai ser exatamente o 5,37. Então, observa, ele vai subir do zero até os 2,5 e ele vai descer, ele vai descer dos 2,5 até o 5,37. Então, está aqui a nossa resposta. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm dúvida, deixe as suas dúvidas tanto aqui, ó, na minha página ou mesmo no meu canal. Se vocês gostaram também, deixe o seu like. E, por enquanto, meu muito obrigado. Até a próxima.